Olá, eu sou o Wagner Ferraz, do Estudos do Corpo. Estamos aqui hoje para fazer mais uma apresentação, contar com a participação de uma pessoa querida para essa semana de atividades que está acontecendo, que se chama Segunda Semana Pedagogias do Corpo e da Dança, em comemoração ao Dia Internacional da Dança, que faz parte das atividades do Estudos do Corpo. E aí, para hoje, eu convidei uma pessoa muito querida, que eu gosto, a gente se conhece há muito tempo, tem uma relação super boa, a gente vai fazer uma conversa. E nesse clima que vocês que já me conhecem sabem que eu gosto de ficar num clima de conversa, de brincar mesmo à vontade, sem cerimônias. Então, podem acontecer todos os imprevistos, né, e improvisos possíveis, e faz parte do processo. E a gente tem aqui hoje a Heloísa Almeida, a Elô, querida Elô, que eu tenho o prazer de ter ela aqui com a gente. A gente está um tempão sem se ver, mas, e agora a gente tem esse momento de encontro, eu vou traçar essa conversa com elas, alguns momentos eu vou calar minha boca, que eu sei que eu falo bastante, para deixar a Elô conversar com a gente um pouquinho. Elô, seja bem-vinda, bom te ter aqui, e fica à vontade Obrigada, para conversar querido. um pouquinho, falar um pouquinho, iniciar falando um pouquinho de ti para a gente, para as pessoas te conhecerem. Tá bom. Obrigada, querido. Eu quero agradecer essa oportunidade desse encontro mesmo com você, sabe? A gente tem uma relação muito gostosa, né? Parabenizar também pelo projeto, né? Dizer que é sempre um prazer compartilhar um pouco das minhas experiências mesmo. Então, eu vou contar um pouquinho de mim, né? Eu sou do balé, eu faço balé desde 6 anos de idade, ou seja, 50 anos. Eu nasci no Rio de Janeiro, comecei aqui numa escola dentro do meu colégio, né? Aí a minha família se mudou para Brasília, lá eu terminei minha formação, eu fiz Royal Academy, numa escola da Lúcia Toller, lá em Brasília. Lá eu dava aula também, desde os 13 anos, aquela coisa de escola, sabe? Você vai, é assistente, acaba dando aula. Aí, quando eu fiz 17 anos, eu voltei para o Rio para tentar o Teatro Municipal. Entrei, mas eu fiquei só 4 meses, fui demitida. Eram levas assim de bailarinos, tá? Aí eu fui para o Balé Guaíra, onde eu fiquei 15 anos. Aí sim, foi a minha formação profissional, né? Só que eu me lesionei. Nessa lesão, acabei fazendo 3 cirurgias. 2 delas eu já fiz em Brasília, porque eu tenho filhos gêmeos, e eles eram pequenos na época, eu estava separada, precisava que a minha mãe me ajudasse, né? Porque eu fiquei algum tempo sem uma boa mobilidade, né? E aí eu decidi lá fazer a graduação em fisioterapia para tentar entender tudo aquilo que eu tinha vivenciado. Acabei pedindo demissão do Balé Guaíra. Fiz essa graduação na Católica de Brasília, lá também dei aula numa escola chamada Claude Debussy durante muito tempo. Eu tenho muito prazer em dar aula, sabe? Eu gosto muito, é um prazer mesmo. Eu brinco que eu sou tão leonina que é melhor ser professora do que ter sido artista, porque artista o pessoal podia me olhar ou não, mas professora não tem jeito, vão ter que me ver mesmo. Aí eu voltei para o Rio a convite de um amigo, o Roberto de Oliveira, que tinha uma companhia na época, de Ânima Balé Contemporâneo, e a companhia terminou, eu fiquei 3 anos só, mas aí ele reabriu a escola, o Roberto reabriu a escola da Dona Eugênia, e ali eu segui dando aula. Aí voltei a dar aula para balé adulto, que também é um lugar que eu gosto muito de trabalhar. Nessa época, eu fui convidada pelo querido Roberto Pereira, que era o coordenador do curso de dança da extinta Faculdade da Cidade aqui, e comecei a dar aulas de técnica do balé clássico. E aí esse curso depois acabou indo para a UCAM, que é a Universidade Cândido Mendes. Eu comecei lá também a dar aula de anatomia, cinesiologia, no curso de dança, né? E percebi que também tinha necessidade de me graduar em dança. Então, eu tenho a graduação em fisioterapia, a licenciatura em dança, e nesse mesmo período também eu fiz o meu mestrado, que foi quando a gente se conheceu, né? Lá na UERJ, falando sobre o balé e as suas relações com a dança contemporânea. E eu fui desenvolvendo ao longo desses 11 anos a técnica, para ensinar a técnica do balé clássico dentro da faculdade, da licenciatura em dança. Eu fui desenvolvendo estratégias para ampliar essa técnica para os alunos, principalmente porque eles vinham... A faculdade é de dança, né?
faculdade não é de balé. Então, tinham várias danças. Então, para ampliar essa forma de entender a técnica de forma consciente, somando os conhecimentos da anatomia, da cinesiologia, e aí juntando com história, enfim, fazendo um mix ali, né, naquela aula de técnica, para não ser só uma aula de técnica que você tem numa escola de um curso livre, né? Basicamente é isso. Então, e agora eu estou tentando doutorado, porque eu também atuo como professora voluntária numa associação de pessoas com doença de Parkinson aqui no Rio, e o meu doutorado eu pretendo fazer nessa área. E é isso. Show. A gente se conhece há tanto tempo, mas a gente não conhece tanto a história, né, um dos outros, tantas vezes. E eu fiquei curioso para saber mais. Acho que um dia a gente tem que fazer, marcar, só para tu ir contando a tua história, todo esse percurso. Eu acho tão importante essa história da dança, né? Essa história de quem está do nosso lado, assim, quem está perto, quem a gente conhece, quem está aqui com a gente. Não precisa ser só uma história lá do passado, né? Mas essa história de quem está aqui, que tem grandes contribuições para o campo da dança, não só da dança, mas atravessamento para outras áreas também, tantas vezes, e a gente acaba não vendo, a gente acaba, às vezes, olhando para isso muito tempo depois, né, que uma pessoa já não está mais com a gente, e aí acaba olhando para o que essa pessoa deixou. Claro que hoje em dia existem, né, muitos trabalhos que vão olhar para as pessoas que estão aqui, tem entrevistas, tem vídeos gravados, né, pessoas que vão deixando algum registro sobre isso, e hoje em dia algumas pessoas que também escrevem sobre seus trabalhos, e isso é muito rico para a gente no campo da dança, apesar de ainda ser muito pouco perto de outras áreas de conhecimento, mas ainda somos poucos cursos também perto de outras áreas de conhecimento, né? Mas enfim. Mas Elô, assim, tu falou desse modo que tu foi desenvolvendo de trabalho, né, com ensino, e aí um passarinho, um cachorrinho, um cabritinho, um elefante me contou que tu tem um curso online, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente desse curso. Eu quero conhecer um pouco, eu vi pouca coisa sobre esse curso, até não fui muito atrás para ouvir de ti sobre esse curso. Ai, que bom! Que ótimo! Então, esse curso, ele tem a ver com tudo isso, né? Com todos esses somatórios, né? Como eu disse, na graduação eu aproveitava os meus conhecimentos de anatomia, de cinesiologia e procurava associar com a aula da técnica, né? Para que esses alunos pudessem aproveitar. E aí eu fui desenvolvendo estratégias para ensinar e avaliar esses alunos, né? Diversos, né? E eu cheguei a um ponto bem legal, de que eu podia observar o ensino da técnica do balé clássico de uma forma bem particular. E acabei por criar uma forma de passar para os meus alunos essa técnica a partir dessas experiências. Então, para desenvolver as habilidades necessárias, né, para as competências do balé clássico de forma leve, mas também de uma forma consciente. O balé clássico tem muito do fazer, né? Faz, né? E essa questão da consciência para mim era importante, assim. E aí foi na época que eu comecei a dar curso, palestra, dividir esses saberes. E aí foi a época que a gente também se conheceu. Então, comecei a dar esses cursos de qualificação e eu precisei sistematizar mais, né, esse trabalho para os cursos. E foi aí que nasceu o curso online, mas ele nasceu... eu dava muita aula em Brasília, na Escola Bailate, que é de uma ex-aluna, a Camila, e aí a gente começou a observar que nesses cursos as pessoas isso já naquela época é ótimo, né, 2015, já tinha uma dificuldade de deslocamento das pessoas. Então, a gente começou a pensar assim, eu faço a parte teórica online, a gente grava um curso, e aí as pessoas a gente só se encontra para a parte prática, né? Então, foram 2 anos aí, eu fui escrevendo, reunindo também mais saberes, tem um pouquinho da história do balé, principalmente apoiada pelos meus estudos lá no mestrado. E aí, em 2019, em novembro de 2019, foi antes da pandemia, foi lançado o curso que se chama Balé Consciente, Desvendando a Barra, é só o trabalho de barra, em 3 perguntas: o que, como e para quê. Porque essas eram as questões que eu colocava nas provas. Então, muito mais do que o aluno executar bem o movimento, era ele entender o que era aquele movimento. Então, o que é um plié
como que se faz e para que vai servir o plié. Então, se ela conseguisse, esse aluno conseguisse entender essa pessoa, né? Conseguisse entender, nossa, já ganhei o meu semestre, né? Então, esse curso tem o objetivo de levar o aluno, o estudante, o professor, a pessoa que está interessada no balé, a compreender um pouquinho mais sobre essa técnica e atingir o seu máximo, o seu, né, individual, com muita autonomia. Porque eu acho, bom, também é uma coisa meio particular, eu adoro fazer balé, eu adoro fazer aula de balé, eu sempre achei interessante, acho uma técnica muito preciosa mesmo. E mesmo que o corpo não atinja aqueles objetivos dos bailarinos profissionais, eu posso executar da minha forma, né? Encontrar caminhos para atingir o mesmo objetivo com as minhas possibilidades. E outra coisa que eu acho importante é reconhecer as suas dificuldades. Então, por isso que eu chamo de consciente, é porque você fala assim, olha, eu tenho essa amplitude de movimento ou eu não tenho essa amplitude de movimento. Não vou ter porque é ósseo, né? Mas eu consigo fazer aqui muito bem, executar muito bem. E aí eu me torno uma pessoa que vai além, que não é um mero reprodutor, né? E o que eu prometo lá no curso como diferencial é que a pessoa vai sair com mais ferramenta, tanto para utilizar no trabalho com balé clássico, como para ensinar também, se for o caso, né? Eu falo que é um refinamento mais meticuloso, é isso. Esse curso, então, todos os meus 50 anos de vida, praticamente, eu fui bailarina, né? Amadora, profissional, professora em curso livre, professora em companhia profissional, professora dentro da universidade. E hoje em dia eu estou mais como pesquisadora, né? Somando esses conhecimentos, tanto empíricos quanto teóricos e pedagógicos, e, enfim, essa estruturação, né? Esse detalhamento eu achei importante desses saberes, né? Para que todos os alunos pudessem entender essa técnica que eu considero preciosa, e meu diferencial foi construído enquanto eu era professora dessa técnica dentro da universidade, e por isso que eu defendo tanto a graduação em dança e com ênfase na licenciatura, principalmente para os profissionais de balé clássico, que podem ampliar mais ainda os seus olhares. E aí é por isso que eu sou uma defensora da graduação, eu falo que eu sou a Suplicy, sabe o Suplicy falando sobre renda básica? Pois é, eu fico assim, gente, a gente precisa valorizar a graduação, então, por conta disso. E é uma valorização super pertinente, né? E necessária, importante para a área da dança, para os conhecimentos em dança. Eu fiquei pensando várias coisas enquanto tu falava. Uma delas quero destacar aqui quando, né, para quem está nos ouvindo, que quando eu convidei a Elô para essa conversa, para essa fala, para esse momento aqui, seja lá o que for, eu disse que ela podia escolher o que ela quisesse falar, mas que eu gostaria que ela falasse um pouco do curso dela, né? Porque é algo que eu tenho destacado bastante, inclusive no lugar, quando eu estou no lugar de professor, destacado isso em aula, que a gente precisa saber o que as pessoas estão fazendo perto da gente. Porque isso já me aconteceu muito, de eu precisar de uma coisa e eu não saber para quem recorrer. E aí, depois de um tempo, eu ficar sabendo que a pessoa que está ali do meu lado fazia aquilo, sabe? Verdade. E aí, mas como que eu não sei? Por que tu não... não sei, a gente não se fala. Então, e até em algumas aulas eu adoto essa estratégia da gente criar algum modo de poder mostrar para quem está ali o que a gente está fazendo, e às vezes a gente também tem uma certa timidez para isso, a gente acha, não tem que ficar, aqui não é momento para divulgação, aqui não é momento para ficar falando disso, mas não se trata só de divulgar, também pode servir como uma divulgação, mas é também democratizar o acesso a essa informação que pode nos ser muito útil, e às vezes eu também posso indicar para outras pessoas que podem precisar daquilo, né? E eu, por ter transitado em muitos espaços distintos, na dança, desde do fazer em dança, da docência, da gestão em dança, e aí, quando eu passei muito pela gestão, as pessoas me solicitavam muitos profissionais. Preciso de alguém que faça tal coisa, preciso de alguém que faça isso. E eu saía correndo atrás das pessoas. E eu, trabalhando na gestão, eu tinha uma lista de profissionais, assim, de pessoas para indicar, porque as pessoas perguntavam muito. Então, eu acho muito importante isso.
E nisso que tu foi falando sobre, né, sobre a academia, sobre, né, a faculdade de dança, sobre as práticas de dança, do balé também especificamente, sobre essa consciência que vem no próprio nome do teu curso, né, o balé consciente, essa construção de um pensamento em torno da dança e essa relação desses fazeres em dança, desse trânsito por diferentes espaços e academia, como que tu fala, assim, de um pensamento em dança na academia, ou até de que modo tu se refere a isso? Falasse um pouquinho disso para a gente. Aconteceu um fenômeno quando eu estava fazendo mestrado, eu comecei, estava falando sobre balé, né, que era o meu saber, e eu tinha um monte de pensamentos, né, sobre o balé clássico, meus particulares, e aí eu comecei a ler pessoas que também já tinham escrito, pessoas da dança que também já tinham escrito sobre o balé. E muita gente pensava como eu pensava. E isso foi uma surpresa, porque eu percebi que a gente vive em mundos paralelos que não chegam, não conseguem um ver o outro. Isso que você estava falando, né? E no meu caso da dança específica, no caso do balé clássico, existem poucas trocas, né? E aí foi aí que eu virei e falei assim, não, cara, eu tenho que fazer a licenciatura em dança para entender um pouquinho mais. Então, foi até curioso, porque eu era professora do curso da Universidade Cândido Mendes, do curso de licenciatura em dança. Eu fui ser aluna dos meus colegas professores e virei colega dos meus alunos. Então, foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Mas o mais importante é que eu comecei a receber dos meus colegas, né, os professores, informações que eu nunca tinha tido, nunca nas reuniões de professores, eles não falam sobre isso, né? E eu comecei a entender a visão deles, comecei a ler mais ainda outros autores da dança, e isso, para mim, é o primordial, é o lugar. A gente precisa ler e conhecer os nossos pares. Então, por exemplo, eu sou da fisioterapia também, né? Eu li, hoje em dia eu leio muito pouco da fisioterapia, leio especificamente onde eu quero chegar, mas na época que a gente está na graduação, a gente conhece um monte de autores, né? E nós da dança, como geral, a gente não lê pessoas da dança. Então, porque a gente tem outras formações, né? Então a gente vai estudar, está na educação física, aí a gente vai estudar pessoas da educação física. A gente está na fisioterapia, vou estudar pessoas da fisioterapia. E da dança, né? A gente lê um ou outro. E aí foi muito importante, revelador para mim, de que a gente precisa, como área de saber, como campo, sabe? Campo no sentido da teoria lá do Pierre Bourdieu, que dá o poder simbólico, aquele que valida, que legitima as representações, que as pessoas culturalmente acreditam que tem valor, né? Que ele chama de capital cultural. Eu creio que é muito necessário a gente valorizar, estimular e fortalecer a graduação em dança para a gente dar mais um passo na valorização da dança e dos profissionais que atuam nela, os saberes intrínsecos da dança. Então, por exemplo, eu como fisioterapeuta, eu sei que na hora que você eleva o membro inferior à frente, você usa os flexores da coxa, certo? Ok? Quais são esses flexores? Eu sei o nome dos músculos e tal. Mas isso não interessa muito para o profissional da dança saber o nome de todos os músculos. Se ele puder, melhor ainda. Mas saber que esse movimento é feito pelos flexores, que é uma contração concêntrica, enfim, que as forças que estão atuando ali, isso no caso da anatomia, mas no caso da história, saber como que veio, como que vem essa trilha, né? Vem atrás da gente. Isso tudo só se a gente tiver na licenciatura em dança, né? E uma das danças é o balé, né? E pensar em fazer novas perguntas, em entender onde que a gente está em toda essa história, vai ter uma análise crítica, daí vai poder surgir grupos de estudo,
de pessoas que praticam, né, por exemplo, balé, pesquisa, iniciação científica, projeto de mestrado, doutorado. Não para ter... Então, assim, a graduação não é um lugar para a gente ter uma prática profissionalizante, é um lugar crítico. Isso daí, quem quer ser profissional tem que ir realmente para os cursos técnicos, né, para os cursos livres. Mas se a gente... Todos nós, quando eu falo todos nós, somos todos mesmos, tá? Principalmente nós que já somos mais velhos, mais experientes nesse campo, e eu defendo hoje em dia uma graduação online, em EAD, em formato EAD, com alguns encontros, né? Eu procuro, inclusive, empresários, atenção, pessoas que queiram investir, porque eu acho que se todos nós, então você aí em Porto Alegre, eu aqui, cada um no Brasil inteiro, a gente faz matérias online, em formato EAD, e aí a gente se encontra uma vez a cada 6 meses em Salvador, Fernando de Noronha, enfim, lugares paradisíacos para fazer as partes práticas. Isso é um sonho, tá? Mas, enfim, fortalecer a gente como campo de trabalho e para a gente trabalhar em parceria com as outras áreas de saber, e não que as outras áreas de saber entrem no nosso campo, sabe? Então, por exemplo, eu não vou citar os nomes porque não é legal, mas, enfim, tem muitos cursos que são vendidos por aí que usam termos da dança. Então, a gente não pensa nisso, mas, por exemplo, eu, como profissional licenciada em dança, eu não posso usar o termo fit, porque o termo fit é da educação física. Mas, então, por que eles podem usar jazz, balé, né? Enfim, tudo isso para a gente pensar, e é um monte de coisas, assim, a gente teria que... Eu poderia falar o dia inteiro sobre isso, mas quero também ouvir e compartilhar, né, com outras pessoas, para que tenham também outras ideias. Falo, não, Elô, pensa nisso, pensa naquilo. Mas esse é o meu ponto de vista. Show. A conversa é importante para a gente ouvir outras pessoas, né? Então, aproveite, já deixa, quem quiser deixar um comentário aí embaixo, dando indicações, conversando com a gente, depois a gente volta, né, e vai lendo esses comentários e vai traçando uma conversa. Mas tu lança questões bem importantes para a gente pensar, né? A dança, que já existem alguns movimentos, né? Pensar a dança como campo de conhecimento, né? Já estar na academia já é um grande movimento, claro que, como eu falei antes, perto de outras áreas, ainda, né, somos em número, né, muito menor. Aqui, por exemplo, eu fiz a formação também em pedagogia e licenciatura em dança. Pedagogia tem curso em todas as instituições, praticamente todas, né, a não ser que seja uma instituição voltada mais para um outro campo de conhecimento, mas, de modo geral, tem em praticamente todas as instituições. De dança já não tem tanto. Então, claro que a gente vai ver muito mais esse conhecimento da educação disseminado, e claro que ele conversa com o campo da educação, com as pedagogias em dança, né? Mas eu super entendo que tem conhecimentos que são específicos do ensino da dança, dos fazeres em dança, que é tentar romper um pouco com essa hierarquia de que outras áreas estejam, né, acima da dança, né, dizendo o que deve ser feito na dança, mas entender que elas podem conversar, né? Por exemplo, na minha tese, eu fiz um movimento de uma coisa também que me chamava muita atenção, que é, normalmente a dança, eu fiz o doutorado em Educação e Ciências, né, que se dedica a uma área transdisciplinar, que vai receber pessoas de várias áreas para pensar o ensino, né, o conhecimento científico nas relações com o ensino, né? E como trabalho com formação de professores, tratar o ensino, tratar esse conhecimento que é produzido em diferentes áreas, e está posto ali no ensino, me interessa bastante. E aí, então, de modo geral, a dança, se a gente não está fazendo uma pesquisa no campo da dança especificamente, a dança acaba sendo ou um objeto, algo para se olhar, mas são outras discussões que estão em jogo, muitas vezes, de outros autores que vão falar da dança, que vão ser usados para falar da dança, né? Ou a dança ela é ilustrativa naquele processo, para dar um exemplo, né? De modo geral, ela não acaba sendo protagonista daquele processo, né? E a gente acaba
tradicionalmente buscando autores, como tu falou, da fisioterapia, da pedagogia, da história, para falar da dança, que não são especificamente como da dança. E claro que eles podem contribuir, né? Mas a gente tem que entender, como tu mesmo falou, né, que não é, né, esse sobrepor à dança. Então, eu tentei fazer isso na minha tese, que é algo que ainda tenho que trabalhar muito mais, né? Que é pegar autores da dança para discutir o ensino, de modo geral, nessa proposta que eu estava tratando, né? A aprendizagem e o ensino. Então, trazendo autores que estão falando de dança e também desses temas para discutir isso. E aí eu tentei fazer esse movimento de outro modo. Ainda acho que é muito uma semente perto do que eu quero fazer. Mas, assim, enfim, tu lançou várias coisas que me interessam bastante. Eu gostaria muito de a gente... Acho que a gente vai ter que marcar outras vezes para a gente conversar mais sobre isso, né? E como a gente está fazendo só uma conversa rápida aqui hoje para esse evento, né? Para a semana de comemoração, mas já deixa aí uma sementinha para a gente fazer mais vezes. Isso é sério, a gente tem que fazer mais vezes mesmo. Né? Antes de eu finalizar, tu quer dizer alguma coisa para encerrar? Fazer algum destaque que tu não fez? Agradecer, mas rapidamente, que você falou da sua tese, eu fiz uma monografia e durante o processo da monografia eu observei, não é exatamente o foco é balé clássico, é o balé clássico, mas durante a pesquisa eu fiz uma observação e aí surgiu, a gente acabou fazendo depois um trabalho de iniciação científica com os alunos na faculdade, que foi, a gente descobriu, a gente foi fazer um levantamento e a gente descobriu, na época, né, isso era 2016, que os professores que a maior parte dos professores das 3 universidades que tem aqui graduações em dança no Rio de Janeiro, nós temos 3, o FRJ, tinha o CAM e a Angel Viana, a maioria dos professores não era formada em dança. Então, é uma coisa para a gente pensar, né? E não tem nenhum problema. A educação física, a fisioterapia, são as áreas que eu estou mais próxima também, também começaram assim, com médicos, dando aula na fisioterapia, e aí, aos poucos, foi se construindo um saber da fisioterapia. Hoje em dia, ela tem uma valoração como fisioterapia. Né? A educação física também trilhou esse caminho, inclusive a educação física pegou sociólogos, historiadores, trouxe, e hoje em dia praticamente eles estão fechados, só tem professor da educação física, que já é graduado. Enfim, para a gente deixar essas questões em aberto, para que a gente possa refletir sobre elas, fazer novas perguntas, eu adoro isso, novas perguntas, dentro da área da dança, fortalecer a dança, que é uma das coisas que me move, e parabenizar você e todos que dançam, de todas as danças. A gente está no mês que a gente comemora, né, o Dia Internacional da Dança, lá, agradecer ao Noverre e tantos outros, né? O Noverre é só uma representação e viva a dança, é isso. Ok, Elô, muito obrigado. Fico feliz de te encontrar aqui, pelo menos online, da gente poder conversar um pouquinho. Vamos fazer isso mais vezes. Super agradeço a tua disposição, teu tempo para a gente fazer, né, gravar esse encontro e deixar ele disponível para que outras pessoas possam acessar. Eu acho que é um modo de democratizar o acesso, né, a essas conversas, esses pensamentos acerca dessa discussão de dança, de corpo, de educação, que são os temas que me atraem bastante, que eu transito, trabalho. E agradecer quem está nos assistindo, né? Peço que deixe um comentário aí para a gente, para a Elô, principalmente, que veio aqui como convidada, que a gente vai ficar atento a isso. E no decorrer dos próximos dias vão ter mais apresentações, mais vídeos falando sobre corpo, dança, educação, pedagogia de modo amplo. Muito obrigado e a gente segue nessa programação e hoje a gente segue aqui conversando pós-gravação também. Um beijo, um abraço para todo mundo. Um beijo, Elô. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada, Wagner. Tchau, tchau. Tchau.